Nós vamos falar hoje sobre liberdade e propósito. Nós vimos nas mensagens anteriores, ali em 2 Coríntios 3, 17, se você já quiser indo ao abrir sua Bíblia, 2 Coríntios 3, só para a gente relembrar, porque algumas pessoas não estiveram presentes nos dois cultos, e eu aqui, para nós irmos para a reta final e entendermos o que Deus tem para as nossas vidas, nós vamos aqui lembrar um pouquinho rapidamente, para entrarmos então no contexto, para que todos aqui possam discernir isso. Quero pedir para que todos aqueles que estão nos visitando, eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo. Quero também falar para você que tem um presente para você, você que está aqui a primeira vez, quem sabe a segunda, e domingo passado você não recebeu essa lembrança. Ao final do culto, você possa, ali com o pessoal da recepção, receber esse presente, que você que está nos visitando, com muito carinho, tá bom? E aí, então, nos últimos domingos, nós vimos que a mentalidade da lei, ela prende as pessoas na escravidão. Nós hoje não estamos mais na época da lei, nós estamos na nova aliança em Cristo Jesus, e é completamente diferente da antiga aliança, que as pessoas viviam no Antigo Testamento, só que hoje em dia, ainda muitas igrejas e muitas pessoas vivem com a mentalidade da lei, e nós estamos vendo isso aqui pela palavra de Deus. Vamos ler ali 2 Coríntios 3,17, que o Espírito Santo traga entendimento, para que você possa ter o discernimento necessário e possa então também ser despertado em liberdade no propósito que Deus tem para a sua vida. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Isso é um processo, é gradual, e esse processo aumenta à medida em que nós nos entregamos para viver essa liberdade na sua própria imagem, transformação de glória em glória na imagem de Jesus, na imagem de Deus, como pelo Senhor que é o Espírito. Então, em Cristo, na nova aliança, nós temos a oportunidade de vivermos uma vida em liberdade em direção àquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então a gente precisa entender o que não é viver em liberdade, o que parece ser e não é, e o que é realmente viver na liberdade do Espírito. Então, vimos que a mentalidade da lei vai nos travando, vai nos mantendo em escravidões mentais com relação ao que pensamos sobre nós mesmos. Escravidões mentais também em relação às pessoas, nos relacionamentos, principalmente aqueles que geram algum problema, quando tem alguma divergência, tem um conflito. A forma de pensar na lei age de um jeito. A forma de pensar na liberdade do espírito nos leva a viver tranquilamente, perdoando, não ficando mais preso ou presos às mágoas, aos ressentimentos. E também quando ocorrem acontecimentos dolorosos, quando vem traumas, vem situações, a liberdade no espírito nos leva à cura, nos leva à libertação de pensamentos, sentimentos e comportamentos limitadores que temos. Entendemos isso nos dois últimos domingos. E nessa liberdade do espírito nós vamos sendo transformados progressivamente. Nós vamos sendo libertos. Em Cristo, nós somos liberados para sermos as pessoas que Deus projetou para nós sermos. Nós caminhamos na liberdade das nossas próprias escolhas, sendo livres desses sentimentos negativos, sendo livres dessas prisões da nossa alma. Hoje, então, nós vamos em direção ao propósito, porque nós precisávamos entender esses dois aspectos, nós conosco, nós com Deus e também nós com os outros. Esses dois aspectos se demonstram, se revelam de três formas, nesses três níveis de relacionamento, para que possamos ser pessoas livres, não ficarmos travados de forma a não conhecermos a Deus, ou não ficarmos travados por conta de coisas que as pessoas fazem,
não ficarmos travados por conta de situações que acontecem que geram conflitos em nós e não nos deixam ser livres para vivermos aquilo que Deus tem. Então, entendemos isso e agora nós vamos avançar em liberdade naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E aí, então, vamos ler Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, no versículo 25. Estamos vivendo, então, a liberdade no Espírito e vamos ler o que Tiago nos ensina agora. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera. Olha só, aquele que atenta bem para a lei perfeita. E ele então explica o que é essa lei perfeita. A lei da liberdade, que é a lei da nova aliança. Aqui também Tiago está fazendo um contraponto entre a lei e a nova aliança, a vida em liberdade, na liberdade de Cristo. E nela persevera, nessa lei perfeita, nessa liberdade em Cristo, perseverança, se mantém nela, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante. Isto é, perseveramos, praticamos com empenho, vamos entendendo e sendo então transformados com glórias cada vez maiores, porção a porção, sendo transformados na forma de pensar, sendo livres, sendo transformados em quem nós somos e cada vez menos abalados com as situações externas, sendo cada vez mais fortalecidos interiormente no espírito. Porque aqui dentro nós somos livres, ainda que as coisas externas tentam nos prender em situações, em coisas, mas aqui dentro nós somos livres. Esse será bem-aventurado no que realizar, será feliz no que realizar. E eu quero perguntar aqui, quantas pessoas temos aqui nessa noite que querem ser bem-aventuradas naquilo que realiza? Todos nós, aleluia. Então vamos em direção? Vamos em direção ao que a palavra nos diz, porque a liberdade no Espírito de Deus nos faz livres para viver aquilo que Ele projetou. A liberdade no Espírito tem a ver com o propósito e a liberdade no propósito de Deus tem a ver com dois aspectos. Sabe que eu cheguei até a pensar em não pregar sobre isso? Por quê? Porque isso aqui é um nível um pouco maior. Nós falamos nos dois primeiros níveis, eu até pensei que essa série ia ser 2 ministrações só. Tinha até combinado isso com o Marcelo, mas depois eu vi o Senhor me direcionando a pregar sobre isso, porque nós temos aqui pessoas em níveis espirituais diferentes. Talvez isso vai ficar um pouco distante para algumas pessoas que nós vamos ministrar hoje, porque nós vamos falar sobre os dois aspectos que fala sobre responsabilidade e maturidade. Ainda que pareça inicialmente distante para o seu momento de vida, guarda essa palavra, porque eu tenho certeza que se você continuar em Cristo, sendo transformado de glória em glória, essa palavra vai fazer muito sentido para você num certo momento. Porque Deus quer não somente fazer em você algo. Talvez você esteja num momento em que você esteja buscando algo para você mesmo. E não está errado, não. Faz parte também da nossa trajetória com Deus. Mas tem algo que Deus quer fazer em você muito mais amplo do que você pode pensar hoje. E mais ainda, tem algo que Ele quer fazer ainda através de você, tocando a vida das pessoas, influenciando até gerações. Talvez você nem tenha uma percepção clara disso, mas pode ter certeza, quanto mais você caminhar na liberdade em Cristo, você vai perceber esse propósito que Deus tem em sua vida. Ainda que você não se veja, talvez, com essa dimensão, mas pode ter certeza, homens e mulheres em Deus tem algo diferente que Deus quer fazer. Mas vamos lá. Deus nos faz livres para vivermos aquilo que Ele projetou. E a mentalidade influenciada pela lei se esforça para não pecar com medo da desaprovação ou condenação. Mas a liberdade do Espírito escolhe livremente não pecar para não ficar preso a uma situação de afastamento de Deus. Eu vejo isso nas religiões, eu vejo isso nos relacionamentos. Muitas vezes, as pessoas se esforçando para não pecar por causa do medo de ir para o inferno. Uma vez, um rapaz me questionou sobre isso, era até irmão da igreja, ele falou para mim, Sérgio,
tem que pregar mais sobre o inferno e tudo mais e tal. Eu estava tentando entender o que ele estava dizendo, porque eu sempre me abro ao que as pessoas falam comigo, e ele estava então dizendo, Sérgio, ele me fez uma pergunta que daí desarmou a conversa, e ele fez a pergunta assim, Sérgio, você não tem medo de ir para o inferno? Eu falei, não. Tá, mas você não acha que se a gente age fora da vontade de Deus, estamos destinados ao inferno? Eu falei, sim. Mas você então não acha que você devia pregar? Peraí. Aí eu falei para ele, vamos lá, vamos entender. Essa é uma verdade, mas assim, a nossa ênfase não está no erro, não está no medo da punição, não está na condenação, a nossa ênfase está no amor de Cristo. Jesus se entregou por amor a nós, ele nos deu o maior presente, então a nossa ênfase é essa, porque quem anda com Deus não tem medo do inferno. Quem anda cheio do amor de Deus não tem medo de condenação. Então nós temos que focar na presença, no amor de Deus e Jesus para as nossas vidas. Temos sim que ensinar, é óbvio que se nós não darmos com Cristo, nós não temos uma vida eterna com Ele. É óbvio. Porém, o nosso coração não deve se mover pelo medo. O nosso coração não deve se mover com o receio da punição ou da condenação, não. Mas a liberdade do Espírito escolhe de forma livre não pecar. Não é com medo de Deus chegar e agora eu vou te punir. Não. É porque isso me afasta de Deus. Se eu vivo uma vida em pecado, eu estou me afastando de Deus, o melhor que tem para minha vida. É essa liberdade que Deus nos dá que nos impulsiona a buscá-lo com todo o coração. Então, se alguém aqui tem algum entendimento de um Deus, que é aquele homem barbudo, que tem um cajado na mão e que está todo momento esperando para te dar uma lambada, que isso vá embora, caia por terra em nome de Jesus, amém? Porque Deus é amor. Ele é justiça também, mas principalmente ele é amor. Mas vamos lá. Para que você não fique travado, andando com medo, até mesmo no medo da condenação das pessoas. Olha, se alguém faz isso no Ministério Infantil, lembrei de alguma coisa aqui agora. Por favor, não fale para as crianças assim, ó, não faz tal coisa, eu vou contar pro pastor, hein? A gente tá atiçando o medo nas crianças. Daqui a pouco eles vão ficar olhando para mim, meu, o pastor vai brigar. Não faça isso, né? Nós, quando fazemos isso, nós... Hã? O- Ficar perto, o pastor tá falando. Daqui a pouco aquele, meu Deus, o pastor olhar para mim, ele vai sentir um raio laser saindo dos meus olhos, né? E ativando em cima de... Não, é por amor, amém? Não com medo do que as outras pessoas vão pensar. Quando nós crescemos na liberdade do Espírito, nós temos livres escolhas. Quando eu me converti e coloquei a Bíblia debaixo do braço e estava indo para a igreja, meus colegas falando, ah lá, o pastorzinho, vai dar dinheiro para pastor, agora é crentinho e tal, aquilo tudo que a boa parte aí já sabe, né? Talvez até você já falou para os outros, porque eu também já falei. E, e eles começaram a questionar algumas coisas e eu falei para eles, tô indo para a igreja, sim. Por quê? Agora tu não pode isso, não pode aquilo. Claro que eu posso. Como assim? Tu é da igreja agora? E daí? Sou livre. Agora eu escolho não fazer. Eu não vivo porque vocês querem que eu faça. Sou livre. Eu não vivo para ser visto ou bem-quisto pelos outros, ceder a certas convicções para que outros então possam me aceitar. Não. Eu sou livre em Cristo. Hoje eu tenho o poder de escolha, não vivo mais preso à aprovação das pessoas. Eu vivo livre porque eu quero ser aprovado pelo meu Deus que me fez livre. Amém? Essa é a nossa condição em Cristo. Então, isso me liberta do medo da aprovação das outras pessoas. Pode ser até pessoas que eu amo. E são exatamente as pessoas que nós mais amamos, as quais nós somos mais afetados. É o que mais nos incomoda, não é verdade? É o que mexe mais. É o que são as pessoas que mais importam. Essa é a verdade. As pessoas que não têm a ver com a nossa vida, a gente pode desaprovar, tá tudo certo. Mas quando são pessoas que estão próximas e que a gente tem alguma expectativa, alguma consideração, a gente tem um pouco mais de dificuldade. Mas nós devemos voltar para a condição de liberdade em Cristo para que possamos nos liberar, vivermos livres em Deus e fluirmos naquilo que Ele tem
para as nossas vidas. Pessoas que não sabem lidar com a liberdade que recebem de Deus, elas não podem experimentar níveis maiores de responsabilidade, níveis maiores de oportunidades. Acontece em tudo na vida e na vida espiritual, então é diferente. É da mesma forma. Pessoas que não fazem um bom uso da liberdade que recebem, elas já não podem crescer na liberdade. Você já viu aquele dito popular que a gente conhece as pessoas quando ela recebe poder, quando ela cresce nas finanças? Quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela. Não é assim? É porque o dinheiro, o poder, a influência traz mais liberdade, traz mais acessos. E as pessoas, conforme elas vão sendo livres em algumas áreas, elas vão revelando o que está no coração delas. Aquilo que está realmente no seu coração. E se a pessoa não sabe usar bem a liberdade que recebe, agora eu estou falando com as coisas de Deus, Deus não libera mais. Porque a liberdade em Cristo tem a ver com responsabilidade. E tem também a ver com oportunidade, tem a ver também com maturidade. A mentalidade influenciada pela lei vive com medo de não conseguir as bênçãos. A mentalidade da lei vive com, como eu falei antes, com medo de ir para o inferno. Mas nós somos livres. 1 Coríntios 6, 12, vai me acompanhando que eu vou fazer algumas citações de versículos, já que 1 Coríntios 6, 12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aí meus colegas me perguntavam: Sérgio, tu não pode tal coisa, né? Eu posso sim. Como assim? Tu é da igreja? Tu é crente? Eu falei, daí? Posso o que eu quiser, não, mas eu entendo que quem é da igreja não pode. Eu posso tudo. Só que hoje eu tenho entendimento e eu escolho não fazer. Não, não quero. Todo mundo, mas todo mundo faz. Daí, mas eu não faço. Não quero. E não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Todas as coisas são lícitas, eu posso ir onde eu quiser, até nos lugares onde todo mundo hoje diz que não deve ir. Falamos no domingo passado, né? Estamos lá no lugar, no covil de ladrões. Eu não posso ir lá. Eu posso. Só que eu escolho não estar. A mentalidade influenciada pela lei decide fundamentado pelo medo, pela condenação. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender. Até mesmo por conta da aprovação e do reconhecimento das pessoas. Aquele que não fuma, quando vai num restaurante, tem lá uma placa. Área proibida para fumantes ou destinada para não fumantes, né? Você que não fuma, aquela placa fala, tem algum sentido para você? Tu olha aquela placa, tu nem lembra que você viu. Por quê? Porque aquela placa serve para quem? Para quem fuma. O ser humano, ele é conduzido pela lei, porque normalmente não sabe usar a liberdade que tem. A lei restringe comportamentos para poder criar uma ética de relacionamentos. Em Cristo, nós crescemos na sabedoria. Em Cristo, nós crescemos no entendimento e aprendemos a fazer as escolhas certas. As escolhas que vêm da perspectiva do céu. A vida pelo Espírito, em liberdade, ela, apesar de ser em liberdade, ela não quer dizer que nós venhamos viver com libertinagem. Nós somos livres, livres para escolher o que é certo, sem medo.
mas nós fazemos por amor, um amor verdadeiro. E não é com medo de punição. E também não é com medo de não ser visto pelas pessoas. Porque uma mentalidade influenciada ainda pela lei, ela faz as coisas querendo ser aprovado pelas pessoas. De alguma forma desejando o reconhecimento das pessoas. E quando isso não acontece, há um sentimento, um sentimento de autodesaprovação. E a liberdade no espírito nos livra, nos liberta disso. Porque nós fazemos para agradar realmente a Deus. Quanto eu já vi nessa caminhada com Cristo, nós servimos nos ministérios. Ah, mas aí se tem alguma coisa que não vai bem. Ah, servimos aqui, por exemplo, na música. Aí teve um dia que saiu tudo errado, né? O som. Às vezes tem guerra com o som, né? E a gente só lembra do pessoal do som quando tem alguma coisa errada. Quando tá tudo muito bom, ninguém lembra. O pessoal costuma dizer que o pessoal do som é que nem juiz de futebol. Tudo flui bem quando ninguém lembra deles, né? E aí, quando as coisas não dão certo, você está fazendo com amor, você está fazendo com empenho, mas aí as pessoas não gostam, as pessoas de alguma forma te desaprovam. Como é que você se sente? Lá no seu trabalho, até mesmo em casa, você fez o melhor para sua família e você percebeu que não houve aquele reconhecimento que você esperava. Qual é a sua reação? Gálatas 5,13 diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Acontece que muitas vezes nós damos ocasião à carne. Temos descontentamentos que muitas vezes vêm porque as coisas não funcionam conforme o nosso padrão. E por conta disso, nós usamos da liberdade que temos de uma forma errada. Agimos na carne e não experimentamos o melhor que Deus tem. Somos bloqueados pela nossa própria forma de agir. É complicado. Mas o Senhor está trazendo clareza a cada um de nós, para que possamos ir fazendo esse autoexame aqui nesta noite, para que possamos quebrar cadeias que nos prendem, nos colocarmos à disposição do Espírito de Deus para sermos transformados de glória em glória, para que possamos viver o propósito que o Senhor tem sem ter trava nenhuma. Amém? Para que você possa ser livre e não mais ser limitado ou travado por qualquer tipo de seta ou de pensamento que possa vir através de pessoas ou situações que vão tentar ativar em você qualquer tipo de mentalidade da lei, mas que você possa ser feliz, fluir, como cantamos antes, fluir no rio de Deus, no fluir do Espírito, usando a liberdade de uma forma correta. Quer ver uma outra coisa com relação a esses aspectos que nós lemos agora? Todas as coisas são lícitas como nós vimos agora. Eu posso todas as coisas, mas todas me convêm. Mentalidade. Mentalidade da lei. Ah, agora eu sou crente, eu sou evangélico, então eu não posso mais beber. Quem falou isso? As pessoas se sentem confortáveis dentro da lei. Regras. E algumas pessoas agora estão ouvindo isso. E eu torço para ninguém fazer um corte só dessa parte, faço o corte da parte toda. Porque daqui a pouco você não vai dizer, ah, agora o pastor falou que é todo mundo pode encharcar. Não é isso que eu estou falando. Qual é a mentalidade? Por que eu não posso? Eu posso, se eu quiser lá encher a cara, eu encho. Mas eu não quero. Mas eu não vou. Mais ainda, nós também temos um exemplo para dar, porque tem pessoas que podem ver o nosso exemplo, pessoas têm, às vezes, um problema com bebida e vê lá, poxa, se o fulano, que é uma pessoa de Deus, tá lá tomando uma, eu também posso. Aí a pessoa vai lá e se acaba no vício. Vamos lá, vamos ver 1 Coríntios 8, 9, para pegarmos a escritura e fundamentarmos bem. E aqui eu já estou entrando na maturidade, tá?
no segundo aspecto. Estamos falando de responsabilidade e maturidade. 1 Coríntios 8, 9. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Esse é o motivo pelos quais, ou pelo qual, esse é o motivo pelo qual nós que andamos na liberdade em Cristo, escolhemos não fazer certas coisas por amor ao próximo. Não é pela lei, não é que eu não posso, não é que eu estou escravizado agora. O pessoal acha que, meu Deus, agora eu sou crente, eu sou uma pessoa fechada, encaixada dentro de um quadrado. Não é isso, isso aí é religião. Nós somos pessoas livres que passamos em Cristo a ter o entendimento, a clareza do que convém e do que não convém. E esse convém e não convém tem a ver com o coração de Deus. Não é com o que as pessoas estão esperando de mim. Porque em Cristo nós vivemos para ser discípulos de Jesus, para agradar ao nosso Pai, ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Então, quanto mais nós vamos crescendo nesse entendimento, nessa liberdade em Cristo, nós vamos entendendo quem nós somos, como Deus nos vê. Só que a religião trava as pessoas. Nós mesmos nos travamos, às vezes em casa. Comentei na semana passada, né? Na criação dos nossos filhos, ou até mesmo no relacionamento com os nossos cônjuges. Muitas vezes nós queremos encaixotar as pessoas dentro do nosso padrão. A liberdade deixa as pessoas serem quem elas querem ser. Ajudam as pessoas a caminhar no caminho certo. Mas, por conta desse entendimento de liberdade, não se deixam mais tomar pela frustração, pela decepção, quando as pessoas agem de uma forma que você pensaria que deveria ser diferente. A liberdade nos fortalece por dentro. A liberdade em Cristo nos faz livres para sermos quem o Senhor está nos transformando, fluir e, mais ainda, vivermos o propósito que Ele tem para nós. Tem muitas vozes que vêm tentando nos prender. Tem padrões que nós ficamos acostumados, da nossa cultura familiar, religiosa, que nos prendem na lei. Mas o Senhor quer quebrar essas cadeias e nos fazer livres, amém? Quem recebe essa palavra? A mentalidade influenciada pela lei, ela prende no medo. Preste atenção. Medo de não ter. Ou, num outro extremo, no benefício do prazer. Quando nós temos a mentalidade da lei que nos encaixota em certos padrões, nós temos dificuldade de conhecer o amor e o poder de Deus. A liberdade no espírito não é presa nas riquezas. É livre das riquezas, não se deixa dominar pelas riquezas. E também não se deixa dominar pelo medo de não ter o suprimento. Pessoas que ou andam numa bonança financeira ou numa escassez financeira, elas podem ser livres. Eu já conheci pessoas com uma vida financeira, meu Deus, uma casa muito... Não é simples, é uma casa com escassez, uma casa com muitas necessidades, sabe? E pessoas livres e felizes, como também já fui em casarões com pessoas presas, escravas. Todos nós podemos ser livres. E eu sei do que eu estou falando, porque eu já passei. Quantas vezes a gente acordou, a gente morava numa casinha simples de madeira, onde se tirasse os cupins a casa caía. E a gente acordava com os pozinhos do cupim no cabelo. Tinha que tirar. E ainda assim éramos livres e felizes. Porque não é a quantidade de bens que definem ou que define quem nós somos. Lucas 16:10 tem um princípio poderoso aqui. Lucas 16:10 em diante diz assim: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, que é a riqueza desse mundo, quem lhes confiará a
verdadeira riqueza. Porque quando nós falamos sobre riqueza, não é só questão de vida material, tem coisas muito mais profundas, muito mais valorosas, que eu já vi gente com muita quantidade de dinheiro se perdendo, até se matando. Já conheci, falei isso domingo passado também. Segundo aos Coríntios 9, 10 em diante, segundo aos Coríntios 9, 10 diz assim: E Deus, grava, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes. Deus é que dá a semente. Deus é que dá a condição, a inteligência, o conhecimento. Deus dá a habilidade. Deus abre as portas. Deus dá os recursos. Ele dá semente ao que semeia. E pão para alimento. Ele também suprirá e aumentará as sementes. Aqui está falando de quem? Semeia. E multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo, tudo, para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. Pessoas livres não ficam presas nas riquezas e nem na escassez. Pessoas livres andam com um propósito. Pessoas livres em Cristo sabem que as finanças e as riquezas que Deus coloca em suas mãos existem como ferramentas para cumprir esse propósito. Não somente para o bel prazer ou para o conforto. Faz parte? Claro que faz parte. E eu creio que Deus traz condições, libera sementes, traz multiplicação para quê? Para que nós possamos sim crescer no mundo material, mas nós temos um propósito no crescimento, que é o quê? É investir na vida eterna. É ver o reino de Deus, a liberdade em Cristo alcançando o coração das pessoas. Nós temos esse foco, pessoas que conhecem a liberdade em Cristo, vão conhecendo esse Jesus maravilhoso, esse amor maravilhoso, vivem nesta dimensão de vida. Então, a nossa vida material e todas as riquezas que temos, sejam materiais, emocionais, familiares, as verdadeiras riquezas são muito maiores que as materiais. Tudo isso, a nossa casa, a nossa família, habilidades, dons, talentos, forma de ser, de pensar, tudo isso tem propósito. Deus quer nos fazer livres para vivermos intensamente aquilo que Ele tem. Muitas vezes as pessoas se prendem na mentalidade da lei, lá no medo de não ter ou perder o conforto que tem e fica escrava daquilo que está dando maior valor. E aí eu lembro de Jesus falando lá em Mateus 6. Você está vendo lírios do campo? Eu passei alguns anos de muita escassez. Vivi uma vida muito boa e por conta das minhas decisões por Cristo, a nossa vida virou do avesso. E não foram 2 dias, não foram 2 meses, nem 8 semanas, foram 8 anos. 8 anos. E nos momentos da escassez eu lembrava aquela palavra que Jesus falava. Sérgio, lembra? Vendo os lírios do campo, as aves do céu que não semeiam, não colhem. Se preocupa não, eu supro tudo isso. Vou suprir você também. Não se preocupe. E foi assim, sendo livre em meio à escassez e sendo livre também em meio à bonança. É isso que Deus quer para os seus filhos. Cada um está num processo. Existem etapas e o Senhor quer nos ensinar a sermos livres. Nós vemos lá, me lembrei agora de Deuteronômio, capítulo 8, quando Deus fala que vai abençoar o povo de Israel. E ele fala lá, só cuida que quando vocês estiverem no tempo da bonança, vocês não venham achar que foi pelo braço de vocês não venham se esquecer que foi pela força de vocês. E venham se esquecer que foi eu que libertei vocês e que fiz dar fruto. E tem muitas pessoas que pedem tal a Deus, Deus vai abençoar, daqui a pouco a pessoa é escrava da bênção. E perdem a liberdade em Cristo, se tornam escravas daquilo que antes foi bênção nas suas vidas. Às vezes é um relacionamento, às vezes é um trabalho, às vezes é uma profissão, às vezes é uma condição qualquer. Às vezes são os filhos.
A mentalidade influenciada pela lei, ela impõe controle. Mas a liberdade no espírito chama a maturidade. Uma coisa é nós andarmos controlados como robôs, com medo de sermos punidos. Outra coisa é nós andarmos em maturidade, usando bem a liberdade que recebemos e vivendo o propósito que Deus tem. As pessoas que são transformadas em Cristo, que experimentam essa liberdade, vão sendo transformadas de glória em glória à imagem de Jesus, elas não vivem mais para si. Elas vão vivendo cada vez mais parecidas com Ele, com Jesus. Elas se entregam em favor do outro. Jesus se entregou em teu favor. Quando nós entendemos isso, tudo muda dentro da nossa casa. Primeiros Coríntios 10, 23 diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de seu próximo. Engraçado que esse mesmo ensinamento está lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, onde ele fala sobre o amor. E lá entre o versículo 4 e 7, Paulo nos ensina que o amor não busca o seu próprio interesse. Pessoas que são livres em Cristo, elas vivem cada vez mais por amor ao próximo. Se entregam sem esperar resultado. Essa mentalidade, ela muda a forma pela qual nós lidamos dentro de casa. Quando a esposa quer uma coisa e você quer outra. Quando o marido quer uma coisa e você quer outra. Quando o negócio não está funcionando, a divergência está complicada. A divergência está pegando, está virando conflito, como a gente tem falado no seminário de casais. As divergências, elas viram conflitos e se não forem bem tratados, viram brigas. Mas quanto mais nós entendemos a palavra de Deus e aplicamos, nós aprendemos a buscar o interesse do outro. Porque nós somos livres. Quando nós não somos livres, nós queremos buscar o nosso próprio interesse, porque é o nosso padrão, é a forma como nós pensamos. Temos dificuldade de entender a forma como o outro pensa e de aceitar isso também. Isso nos prende, nos deixa travados, não nos liberta. A liberdade no espírito muda o ambiente familiar e é dentro de casa que você é mais conhecido. Na igreja você pode até usar uma máscara de espiritual, mas em casa você mostra quem você é, sim ou não? E como é a vida de liberdade dentro de casa? A nossa maturidade ela é revelada nos nossos relacionamentos mais íntimos. Repita aí comigo. A minha maturidade é revelada nos meus relacionamentos mais íntimos. Repete aí comigo. As pessoas que mais me conhecem são as que mais observam o meu nível de maturidade. Só que muitas vezes a gente não ouve as pessoas que a gente ama, que nos amam. Por quê? Porque em algum momento nós escutamos algumas coisas que nós não queremos ouvir. Nós queremos que a coisa seja de um outro jeito e buscamos o nosso próprio interesse. Aí a gente quebra o ambiente dentro de casa. Os livres de espírito vivem com o propósito de abençoar o próximo. Por quê? A grande maioria das pessoas vive para buscar o seu próprio interesse e pouco pensam no próximo.
Por quê? Porque estão presas nas necessidades ou nos prazeres. Mas as pessoas que estão livres em Cristo, quanto mais livres em Cristo, elas crescem não somente numa consciência da sua presença, mas crescem também numa unção, numa presença, num poder, uma convicção de que Ele está agindo, Ele está presente, a sua palavra se torna real. E essa presença muda o nosso coração. Muda o nosso coração. Nos leva a viver como Ele vive. Eu sei que você já teve alguma experiência de se entregar por alguém, fazer algo por alguém, e isso te deixou com o coração bem feliz, não é verdade? Quando a gente faz o bem para alguém, as pequenas gotas de ações que nós fazemos ajudando alguém, isso nos faz bem. Sabe por quê? Porque isso vem do coração de Deus. E Deus quer levar cada um de nós a uma vida de liberdade, onde nós não ficamos mais tão presos em algumas coisas nesse mundo e podemos desatar em liberdade para viver o propósito que Ele tem, que é usar a sua vida, habilidades, dons, talentos, seu tempo em prol do próximo, para levar a vida eterna para os outros. Primeiros Coríntios 9:19 diz assim, em diante. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Como eu falei antes, é um nível de maturidade, um nível de entrega de vida de quem tem a experiência da liberdade em Cristo. E eu creio que é isso que o Senhor está nos conduzindo nessa noite. Eu sei que tem pessoas aqui com vários níveis de vida com Deus e tudo mais, mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus quer levar você a um passo a mais na transformação da glória que Ele tem a fazer na sua vida. E que esses aspectos que nós estamos aqui liberando nesse ambiente espiritual, eles venham de alguma forma entrar no teu coração e possam trazer quebra de cadeias, sejam elas nos níveis pessoais de como você se vê, se tem ainda alguns traumas te travando, se tem algumas situações que ainda falam e te prendem, seja também em relação aos relacionamentos, talvez você ainda percebe algum ressentimento, descontentamento, um receio, algumas coisas não estão ao teu contento e traz descontentamento, talvez sejam algumas dessas áreas, ou mesmo você está aí buscando viver mais com Deus e você percebe que tem coisas que te travam. Eu creio que o Senhor está trazendo algo novo para você nessa noite, para trazer quebra de cadeias. Eu profetizo nessa noite que essa noite é uma quebra de cadeias, é uma noite de quebra de cadeias que nos prendem. Nós estávamos orando aqui na sexta-feira e tiveram irmãos que viram cadeias se quebrando aqui na oração à noite, sexta-feira, que foi um tempo sobrenatural, maravilhoso. Vimos anjos vindo, anjos com armadura vindo. Tem algo acontecendo, estou falando para vocês. Porções novas experimentam aqueles que buscam. Aquele que busca acha, aquele que pede recebe, aquele que bate na porta vai se abrir. E às vezes
a gente perde o tempo da visitação, mas o Senhor quer que todos experimentem esse tempo de visitação. E que você possa ser livre em Cristo. Você possa ser livre para viver aquilo que Ele tem. Não mais preso por nada. Não mais com medo de nada. Não mais preso ao passado, a mentalidade envelhecida, a mentalidade da religião, a mentalidade da cultura familiar. Não. Que você cresça na mentalidade em Cristo. Fora do controle humano. Fora da escravidão dos desejos. Fora da escravidão das pessoas, aquilo que elas podem proporcionar, mas que você possa ser livre para experimentar tudo aquilo que o Senhor tem já reservado, Ele quer fazer, porque senão Ele não estaria liberando essa palavra aqui nessa noite. Se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor quer que você receba essa palavra entre no teu coração e você possa fluir. E eu termino aqui com Atos 16, 25, que diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Sabe que situação era essa aqui? Eu estive lá em Filipos, eu e Ana Paula estivemos lá na prisão, essa prisão aqui que Paulo estava preso. E tivemos uma experiência sobrenatural naquele lugar. Uma visitação de Deus. Gente, Paulo e Silas tinham sido surrados. Eles estavam machucados, eu fico imaginando eles com ferida no corpo, sangue escorrendo, feridas abertas, dores musculares, sentindo dores lá no mais interior da prisão, no pior lugar, com correntes prendendo eles, e eles estavam lá sabendo que tinham apanhado por causa do amor de Cristo, eles estavam lá glorificando, estavam cantando hinos, louvores, e vem a visitação de Deus, quebra cadeias, abre a prisão, acontece sobrenatural naquele lugar. Isso fala de estarmos, ainda que estejamos presos por fora, ainda que estejamos com dores, mas a liberdade no interior nos torna livres, nos torna gratos, nos faz livres. Nenhuma prisão, nada, nem ninguém pode nos prender. Pessoas livres no seu interior, pessoas livres no espírito, não são freadas por nada. Nada! Pessoas livres no espírito, livres por dentro, também são livres por fora. Não tem cadeia, não tem prisão, não tem crítica, não tem nada que vai impedir o fluir de Deus na sua vida. E eu quero perguntar aqui, quantos querem crescer nessa liberdade no Espírito? Serem cheios dessa liberdade no seu interior, por meio do Espírito Santo, crescerem, sendo transformados de glória em glória, à imagem dele. Ele veio, ensinou, abriu o caminho e liberou essa porção nova de glória para mim e para você. Está disponível para mim e para você. Cabe a nós agora buscarmos. E nós vamos orar agora, desatando essa liberdade em nome de Jesus. Amém? Vamos orar?